Nós recebemos em nosso estúdio Lúcia Nader, que é coordenadora das relações internacionais da ONG Conectas. Muito obrigada, boa noite por sua presença aqui. E, Lúcia, nós vimos ali referências e denúncias, né, sobre a recorrente violação dos direitos humanos. Então, 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos razões para comemorar, mas, por outro lado, isso que a nossa reportagem acaba de mostrar, a impressão que fica é que, com o avanço, não se andou muito, há muito a caminhar. É equivocada essa impressão? Não, eu acho que essa impressão é totalmente certa, né? A declaração foi criada em 1948, num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, para tentar estabelecer um mundo onde aqueles horrores da Segunda Guerra Mundial não acontecessem mais, né? 60 anos depois, a gente pode dizer que não houve uma terceira guerra mundial, então em alguns momentos a declaração foi sim preservada e observada, mas por outro lado, os conflitos e as violações aos direitos humanos aumentaram de forma berrante em vários países, né? Eu acho que há sim o que se comemorar, pois a declaração estabelece 30 artigos, que são artigos que delimitam quais são os direitos fundamentais para que um ser humano seja humano, né, tenha dignidade humana, mas há muito ainda, enfim, há muito a fazer e há muito ainda o que se lutar pela efetivação desses direitos. Olha, Lúcia, é interessante que há bem pouco tempo ainda havia uma reação aqui no Brasil, quando se falava na defesa dos direitos humanos, há uma reação, isso é coisa para defesa de bandido, de gente que defende bandido e não defende a população. Então, essa visão tão equivocada, ela já diminuiu ou ela ainda subsiste? Acho que essa pergunta é muito importante, né? Porque essa visão ainda subsiste, mas eu fico muito contente, por exemplo, em ver essa reportagem que foi feita agora, que mostra que os direitos são direitos de todos e são direitos também, direito à segurança, né? Então, acho que aí ficam duas grandes perguntas. Uma primeira, que é, se os direitos humanos estão em conflito com segurança? Né? Eu acho que a resposta óbvia é não. Esses direitos não são a favor da impunidade. Eles são a favor da dignidade humana e estabelecem princípios que devem ser seguidos no combate à violência. E uma segunda pergunta que fica é eficiente violar os direitos humanos no combate à violência, né? São favoráveis, essas violações ajudam na segurança pública? Eu acho que tanto o seu documentário quanto o número de mortes no Brasil, de 50 mil homicídios por ano, mostra que violar direitos humanos só piora o problema, né? Então, quer dizer, vamos falar também de eficiência na segurança pública. Uma prisão que mata, uma polícia que mata, uma prisão que tortura, a superlotação prisional, ela é ruim para a segurança pública. A justiça que não funciona, a justiça que, né, é que lenta, mantém o preso mesmo quando ele já cumpriu. Exatamente. Então, além do lado da moral, dos princípios, dos valores humanos, há também um debate sobre eficiência. Aqueles que acham que direitos humanos são ruins para a segurança pública, que provem em números que o que vem acontecendo no Brasil, que é uma violação sistemática, contribui para a melhora da segurança. E essa declaração, esses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, há a incorporação do que eles significam? Né, pelas pessoas, principalmente aquelas que ocupam postos e que têm poder de decisão? Nós falamos agora de justiça, por exemplo. Eu acho que há cada vez mais uma incorporação e uma cultura onde pode-se falar em direitos humanos de uma maneira aberta e se associa democracia, justiça social com direitos, né? Mas acho que ainda também falta uma divulgação, uma disseminação dessa cultura, dizendo direitos humanos são direito à educação, direito ao meio ambiente, direito à cultura, direito à segurança, não ser torturado, né? Uma série de direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos que todos juntos vão permitir com que essa sociedade avance. A minha última questão é sobre a pobreza. A pobreza degrada e fica aquele círculo vicioso. As pessoas são pobres e têm os seus direitos violados, porém elas continuam pobres exatamente por essa razão. Seus direitos são violados. O que é que todas essas entidades que lutam na defesa dos direitos humanos fazem? E que vigor elas têm para conseguir alguma coisa? Quando o último relatório da FAO mostra que a fome no mundo aumentou e quase 1 bilhão de pessoas estão desnutridas e nessa condição de miséria. Eu acho que a pobreza, ela é ao mesmo tempo uma
causa das violações aos direitos humanos e uma consequência dessas violações, né? Então, hoje é muito difícil você lutar por direitos, ou você ir numa certa comunidade e falar, vamos lutar pelo direito a voto, pela liberdade de expressão, quando uma pessoa fala para você, olha, eu não tenho o que comer, então eu voto amanhã no candidato que me oferecer isso, ou, enfim, outros exemplos. Então, isso prova que esses direitos são totalmente interligados, né? Quando a gente está falando de combate à pobreza, a gente está também falando de um sistema político que funcione melhor, de uma distribuição de renda mais igualitária, de salários dignos, e assim esses direitos têm que ser vistos na sua totalidade, como eu disse, econômicos, sociais, civis e políticos. O governo brasileiro é sensível a essa questão da defesa dos direitos humanos e você mencionou há pouco a questão da impunidade, inclusive na cobrança da impunidade, principalmente daqueles que detêm algum tipo de poder? Eu acho que o governo está cada vez mais sensível com relação a isso, né? Não só o governo atual, quanto provavelmente o governo anterior também, tentando basear a democracia brasileira na efetivação desses direitos, né? Mas ainda falta muito, né? Hoje em dia, no governo federal, existe uma Secretaria Especial de Direitos Humanos, que em algumas áreas faz um bom trabalho, em outras nem tanto, mas a própria Secretaria tem muita dificuldade na interlocução com todos os outros ministérios, com os governos estaduais na questão de segurança pública. Então, não é só uma decisão que vem do governo federal, mas deve também ser uma decisão que vem de todos os níveis da federação. Obrigada. Lúcia Nader, uma boa noite. Muito boa noite.